Do esplendor da cúpula às torres majestosas. Muito além desses elementos, a Catedral da Sé fez da arquitetura uma arte. É um museu no coração da cidade, que traz em si muita história. Vitrais dão cor ao interior de estilo europeu e centenas de objetos sacros estão espalhados pelos mais de 5.000 metros quadrados. Sua construção foi um presente para São Paulo, que a recebeu de braços abertos. Até hoje, a Igreja Mãe da cidade é palco de importantes encontros e resiste ao tempo, na maior metrópole do país. Essa catedral, apesar do estilo, ela é bem nova. Ela começou em 1912, né? E foi inaugurada 25 de janeiro de 54. Foi um presente para a cidade de São Paulo. Ela foi concluída em meados do século XX, embora tenha existido já uma catedral anterior a esta, mas no início do século XX ela foi posta abaixo para construir esta nova. A primeira catedral ela ficava na Praça da Sé, mais ou menos onde fica a estátua do Padre Anchieta. Em 1910, então, o cardeal arcebispo de São Paulo, na época, Dom Duarte Leopoldo e Silva, achou que aquela catedral, que tinha feições barrocas, era um pouco pequena, estava muito apequenada para São Paulo, pela pujança de São Paulo. Era uma catedral simples, muito pequena, que tinha a ver com o momento da cidade quando ela foi construída no século XVIII, se eu não me engano. E era muito singela e com o passar dos séculos, o avanço da industrialização da cidade foi muito profícuo e necessitava-se de uma igreja com uma referência cultural melhor do que aquela que havia antes, né? A construção demorou muito porque ela foi interrompida pelas duas grandes guerras. E só depois da Segunda Grande Guerra Mundial é que pôde ser retomada a construção e concluída para ser inaugurada em 1954. A catedral ela tem uma riqueza arquitetônica e artística impressionante. É uma espécie de museu a céu aberto, as obras estão lá expostas. Então você tem uma série de, por exemplo, de trabalhos que foram feitos na pedra, nos desenhos dos ornatos, das colunas e tal. Inclusive se baseiam na fauna brasileira e na flora. Então, você vai olhar lá, por exemplo, as colunas, elas têm tatu, tem tucano. Depois nós temos aqui os vitrais que estão dentro da nave central da igreja, são todos vindos da Itália, são vitrais importados, assim como os mosaicos que estão aqui ao lado. Já os vitrais aqui de dentro do presbitério, esses que estão aqui, são todos nacionais, feitos no Brasil. Esse é um detalhe importante e, portanto, aqui tem uma riqueza muito grande do ponto de vista artístico. Quanto obra de arquitetura, ela não é um elemento significativo em si, ela não é pura, ela não reflete o período histórico em que ela foi construída. Evidentemente, ela tem alguns detalhes que tornam a catedral não propriamente o gótico tradicional, mas o chamado neogótico, né? Por causa de algumas pequenas alterações feitas digamos assim, no estilo tradicional, como por exemplo a cúpula. Um templo gótico não tem cúpula, a cúpula é da Renascença, é posterior. De fato, ela não pode ser considerada uma catedral gótica, porque ela não tem esses outros elementos do renascentismo e tem elementos muito próprios brasileiros mesmo, né, da arquitetura brasileira, mas ele tem eu, do meu ponto de vista, acho que tem uma importância sim. A Catedral Metropolitana é também um lugar de várias obras de arte, de referências à história da cidade de São Paulo. E há um detalhe muito interessante, aqui na cripta da catedral está um pouco da história do Brasil e de São Paulo. Aqui a gente tem dois personagens interessantes. De um lado, o Tibiriçá, que era o cacique mais importante de São Paulo. Foi o primeiro chefe convertido ao catolicismo. Então, os restos mortais dele, trazido para cá. Desse outro lado, Feijó, além de regente na época do Império, né, regente, senador, tutor de Dom Pedro, também foi padre. Padre Diogo Antônio Feijó. E restos mortais também. Em 99 ela teve que ser fechada, ficou até 2002, porque havia um problema estrutural. Faltavam 12 torres auxiliares. Por faltar essas 12 torres auxiliares, a catedral tinha problemas estruturais. Problemas de goteira, problemas de infiltração. Os torreões que foram construídos são o número de 14. Então, são 3, esses 3 aqui,
correspondentes a cada uma das duas torres frontais, então dá 3 e 3, 6, 4 que guarnecem a cúpula, esses 4, e 4 que guarnecem aqui o transepto. Então 4, 8 e 6, 14, são os tais dos 14 torreões. E essa recuperação, essa complementação, que na verdade atendia aí a seguir até o próprio histórico da igreja, de ter sido feito aos poucos, ela deveria ser feita com materiais leves, porque a igreja tinha problemas de recalques, as fissuras, os problemas de trincas e outros eram todos advindos dessa condição. O cardeal de São Paulo, Dom Cláudio Umes, pediu que se terminasse o projeto original. Na época, alguns arquitetos até falaram, não, vamos fazer algo mais moderno, umas torres de vidro. E daí ele falou, não, vamos seguir o projeto original. E quem sabe, se fosse um outro cardeal, um cara mais liberal, se fosse um papa que nem o Francisco, que fosse cardeal, que legal, vamos fazer as torres todas de vidro. Fazer uma descaracterização, fazer uma reforma que mude completamente aquela figura, vai tirar o valor que levou ela a ser protegida, né? Preservada para gerações futuras. São pequenos detalhes, mas tem tantos outros que mostram que a catedral ela tem realmente essa importância, não é, artística, cultural, religiosa e também política, por que não, para a cidade de São Paulo. Na época, por exemplo, da ditadura militar, houve muitas celebrações dentro e fora da catedral, não é, pedindo por democracia, e a igreja naquela época participava ativamente desse movimento pró-democracia, democratização do país. No começo houve um apoio da igreja, por parte da igreja, ao governo militar, e conforme o governo foi endurecendo, principalmente depois de 68, com o AI-5, não é toda a igreja, né, assim como nenhuma instituição é homogênea porque é feita de pessoas, mas uma boa parte da igreja muda a posição em relação às arbitrariedades que estão sendo cometidas durante o período da ditadura. E isso, evidentemente, transformou a catedral num lugar, sobretudo ali na década de 60 e 70, no lugar onde convergiram muitas forças a favor da democratização do país e contra o uso, não é, da força para, por exemplo, diminuir a dignidade humana. A igreja foi muito importante, principalmente para a criação de uma memória e uma busca pela verdade. Dom Paulo Evaristo fez parte dessa história e sofreu bastante as investidas, né, do governo autoritário contra as atividades da igreja. Ele pessoalmente teve que enfrentar muitas vezes os generais, visitar, por exemplo, o doicode e as prisões para constatar realmente aquilo que praticamente era omitido na imprensa e na mídia de um modo geral, que eram as torturas que estavam acontecendo nos porões da ditadura. Foi o primeiro contato que a grande parte da população realmente teve com o que aconteceu durante a ditadura, né? Que depois de ler o livro, isso foi compilado num pequeno livro ali que tem umas 200 páginas, contando alguns dos acontecimentos, então torturas, locais de detenção, métodos de interrogatório, desaparecimento, morte de pessoas. Então a igreja foi fundamental, né? A catedral tem sempre alguém que costuma vir, mas a maior parte das pessoas estão passando, estão visitando, vieram em peregrinação. Sim, é um refúgio, né? É um lugar onde acolhe a todos os povos, sem acepção de pessoas. A catedral ela não deixa de ser um monumento do estado de São Paulo, um monumento da cidade de São Paulo. A catedral é sim um ponto turístico e ela recebe a visita de muitos estrangeiros, muitos brasileiros mesmo em visitas a São Paulo. E o meu público maior aqui é estrangeiro, porque culturalmente ele já é motivado desde pequeno a conhecer, né? A gente não tem esse estímulo desde pequeno. A Catedral da Sé, ela corresponde a um fenômeno muito interessante. Ela está no centro da cidade. Isso quer dizer muito. Eu costumo dizer que aqui convergem muitas pessoas que se encontram perdidas, né? Porque a gente sabe que quando a gente se perde,
A nossa tentação é buscar o centro. E o centro de São Paulo está aqui.